Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia, está entrando no ar o Jornal Café com Notícias. Hoje, terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Para começar, tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para terça-feira, 15 de novembro. Centro-Oeste, Brasília, capital federal, apresenta nesta terça-feira muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar oscila de 50% a 95%. Cabeceiras, em Goiás, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura varia de 18 a 28 graus e a umidade do ar é de 60% a 100%. Norte, Belém, no Pará, tem tempo encoberto no período da manhã, passando a encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura gira em torno de 23 a 33 graus e a umidade do ar vai de 50% a 100%. O município de Godofredo Miranda, no Maranhão, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 34 graus e a umidade relativa do ar varia de 40% a 80%. Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e com sol na parte da tarde. A temperatura varia de 24 a 31 graus e a umidade do ar oscila entre 45% a 90%. Antiga capital de Alagoas, Marechal Deodoro, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã, passando a sol com tempo claro à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 50% a 100%. Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, fica com tempo claro com sol pela manhã e com sol entre nuvens na parte da tarde. A temperatura varia entre 18 e 28 graus e a umidade do ar gira em torno de 40% a 90%. Conhecido por suas cachoeiras, grutas e cavernas, o município de Palmital, no Paraná, festeja aniversário com tempo claro e muito sol. A temperatura oscila entre 12 e 26 graus. E a umidade relativa do ar é de 40% a 95%. Sudeste, Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 70% a 100%. Tanguá, no Rio de Janeiro, faz aniversário com tempo encoberto com chuvisco passando encoberto na parte da tarde. A temperatura varia de 21 a 29 graus e a umidade relativa do ar fica entre 60% a 100%. Após o novo aumento de casos de Covid-19 por causa da subvariante BQ1 da Omicron, a AMB, a Associação Médica Brasileira voltou a recomendar a adoção de medidas como uso de máscaras e distanciamento social. De acordo com o último boletim divulgado, a entidade defende o aumento das taxas de vacinação das doses de reforço e a garantia das vacinas para todas as crianças de 6 meses a 5 anos, independentemente da presença de comorbidades. O documento da AMB ainda pede mais agilidade na aprovação de vacinas bivalentes, que protegem contra mais de uma variante, e que as medicações já aprovadas pela Anvisa estejam disponíveis para os setores público e privado.
Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a média móvel de casos nesse domingo chegou a 8.783. 7 dias antes, o número era de 3.800. No fim de semana, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde publicou nota técnica, em que aponta aumento de 120% na média móvel de casos e de 28% na de óbitos, entre a semana de 6 a 11 de novembro e a anterior. O órgão orienta o reforço de medidas como higiene frequente das mãos e o uso de máscaras faciais e o isolamento para casos suspeitos e confirmados de Covid. Algumas universidades, como a USP e a Unicamp em São Paulo, voltaram a tornar obrigatório o uso de máscara em locais fechados. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Núcleo de Doenças Infecciosas também recomendou a volta das máscaras. O Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde registrou nos últimos 5 anos cerca de 100 mil casos de acidentes por abelhas, sendo que desses, 303 resultaram em morte. Segundo o Ministério, acidente por abelha é o quadro de envenenamento por causa da injeção de toxinas pelo ferrão do animal. A intoxicação varia pela quantidade de veneno absorvido e pela sensibilidade a uma reação alérgica ao veneno. Dentre os 5 principais tipos de acidentes por animais peçonhentos, o causado por abelhas é o único que não possui um soro específico para o tratamento, porém, há estudos acerca de sua produção. Abelhas estão presentes em todo o território brasileiro. As regiões com maiores taxas de incidência são Sul e Nordeste, mas as maiores taxas de letalidade ocorrem nas regiões Centro-Oeste e Norte. O perfil dos acidentados costuma ser de homens na faixa etária de 20 a 64 anos. Óbitos são mais frequentes em pessoas acima dos 40 anos. O Ministério da Saúde recomenda procurar o SAMU pelo número 192 ou os bombeiros pelo 193 em caso de acidentes graves com abelhas. Todas as unidades da Federação têm hospitais do SUS de referência para atendimento desse tipo de acidente. 29 praias e 11 marinas brasileiras receberam a certificação internacional Bandeira Azul na temporada 2022-2023. A iniciativa, criada pela Foundation for Environmental Education, reconhece localidades em todo o mundo que sigam critérios de gestão ambiental, qualidade da água e responsabilidade social. Com a premiação entregue em cerimônia nesta sexta-feira, dia 11, o Brasil passa a ter 42% a mais de lindas paisagens consideradas sustentáveis, na comparação com a última rodada anual de certificações, de 2021. Antes do Prêmio Internacional, os locais passaram por uma avaliação do Júri Nacional do Bandeira Azul, composto por órgãos públicos como o Ministério do Turismo. O ministro Carlos Brito destacou que o avanço do Brasil no prêmio contribui para a movimentação de visitantes nos destinos nacionais. O objetivo da certificação, organizada no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede, é promover a conscientização da sociedade, empresários e gestores públicos quanto à necessidade de se proteger os ambientes marinho-costeiros. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fez um alerta aos produtores e à iniciativa privada sobre as medidas de prevenção que vêm sendo adotadas e reforçadas no Brasil contra a gripe aviária. Alguns casos da doença foram detectados em aves na Colômbia. Segundo o Ministério, as propriedades afetadas no país vizinho estão distantes da fronteira com o Brasil. O Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária tem trabalhado junto com o setor privado para o fortalecimento da segurança das granjas e da vigilância para influenza aviária. Para tanto, foram revisadas as orientações para a vigilância e para a notificação de suspeitas de gripe aviária. O novo plano reforça a importância da notificação imediata aos serviços veterinários estaduais de aves domésticas e silvestres com sinais respiratórios nervosos ou com alta mortalidade, indispensável para a detecção rápida da doença. A notificação pode ser feita por qualquer pessoa. Orientações sobre as ações e caracterização de casos suspeitos de gripe aviária podem ser encontradas no site do Ministério, gov.br/agricultura. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. Convidado por governadores do consórcio da Amazônia Legal, o presidente eleito Lula participa da edição 27 da COP, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas no Egito, e já foi para o país africano. Antes do embarque, Lula postou nas redes sociais que estaria a caminho da COP e que o combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. A participação dele na conferência está prevista para a próxima quarta-feira no evento Cartas da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, ao lado de governadores brasileiros de estados da Amazônia Legal. No mesmo dia, está previsto o pronunciamento do presidente eleito Lula na área da Organização das Nações Unidas. Também na quinta-feira, Lula tem mais agenda. Ele vai se encontrar com representantes da sociedade civil brasileira em um evento da COP27 e, mais tarde, participa do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudança Climática. Depois dessa ida ao país africano, Lula segue viagem para Portugal na sexta-feira. Por lá se encontra com autoridades locais para retornar ao Brasil no fim de semana. A COP27, que discute as mudanças climáticas em todo o planeta, ocorre desde o dia 6 de novembro e vai até a próxima sexta, dia 18. O evento ocorre na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito. No último sábado, às vésperas da viagem, Lula passou por uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O teste de imagens mostrou que Lula está saudável e completamente curado do tumor na garganta que tratou em 2011. Na região foram encontradas algumas inflamações devido ao esforço vocal realizado durante a campanha eleitoral, além de uma placa na laringe chamada leucoplasia, que precisa apenas de acompanhamento. Os lojistas que tiveram seus estabelecimentos saqueados e furtados durante a dispersão da torcida do Flamengo, que participava da festa do time neste domingo no centro do Rio de Janeiro, ainda contabilizam os prejuízos. Muitos já registraram queixa na delegacia de polícia, também no centro da cidade. Os rubro-negros comemoravam os títulos na Libertadores da América e na Copa do Brasil. E no final da festa, por volta de 1h da tarde, houve um tumulto generalizado, com muita correria. Prédios públicos foram depredados e lojas arrombadas e saqueadas. A situação só foi estabilizada perto das 4h da tarde. A polícia militar usou bombas de efeito moral para dispersar os vândalos. 12 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. 3 delas autuadas em flagrante por furto qualificado e as demais foram identificadas e liberadas. A confusão também deixou 7 policiais feridos. Após serem socorridos no hospital da corporação, receberam alta. A Secretaria Municipal de Saúde informou que aproximadamente 30 pessoas deram entrada na emergência do Hospital Souza Aguiar, um dos maiores de sua rede, com ferimentos diversos em decorrência dos atos de violência, mas que não havia casos graves. De acordo com a PM, a festa do Flamengo reuniu cerca de 13 mil torcedores. Nesta terça-feira, o RG digital do animal doméstico completou 1 ano na capital paulista. Segundo a Prefeitura de São Paulo, foram 136 mil novos registros nesse período. Desde 2001, o dono de pet na capital paulista é obrigado por lei a fazer o RG animal a partir de 3 meses de idade e mais de 2 milhões de animais domésticos já foram registrados na cidade. E desde o ano passado, o dono de pet pode, em São Paulo, fazer o processo de forma online no site sp156.prefeitura.sp.gov.br e a carteirinha é enviada de forma digital ao e-mail do tutor do bichinho. Além disso, uma plaqueta com dados básicos também é enviada para ser colocada na coleira do animal. Outras capitais do país, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, ainda não têm serviço semelhante de registro de animal online. Em alguns casos, é necessário pagar para fazer o registro no cartório, como no caso do Distrito Federal. Em outros, é necessário ir pessoalmente à unidade de controle de animais ou estabelecimentos credenciados pela Prefeitura para fazer o registro. Casos de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Vale anunciaram nesta quinta-feira
a celebração de 2 protocolos de intenção em iniciativas voltadas para o norte e o nordeste do país. O Programa de Garantia a Crédito para Bioeconomia na Amazônia, Garante Amazônia e o projeto Juntos pela Saúde. As empresas vão investir R$ 108 milhões nas 2 ações que prevêem a promoção da saúde básica e o estímulo à economia sustentável nessas regiões. A mineradora Vale é a primeira parceira a aderir às iniciativas e investirá R$ 20 milhões no Garante Amazônia e R$ 34 milhões no Juntos pela Saúde. O anúncio ocorreu durante evento na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. O valor a ser destinado ao Garante Amazônia servirá de lastro para garantir financiamentos a atividades florestais sustentáveis na região norte. Já os recursos para o Juntos pela Saúde serão empregados no fortalecimento da atenção primária nos municípios do entorno das operações da Vale no Pará e no Maranhão, com a expansão da experiência exitosa do projeto Ciclo Saúde e Proteção Social da Fundação Vale. Outras informações no site bnds.gov.br. A Justiça do Trabalho suspendeu preventivamente, em todo o país, o acesso aos sistemas de pagamento de alvarás eletrônicos. A medida ocorre depois do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que abrange todo o estado do Rio de Janeiro, ter constatado fraude na emissão de certificados digitais, expedidos por empresa certificadora, utilizados por magistrados para autorizar pagamentos. O acesso ocorreu por meio de um token com dados de um magistrado, obtido de maneira fraudulenta. Além da autorização de pagamentos, o token é uma ferramenta usada por juízes e desembargadores para acesso eletrônico a processos. A fraude atinge em cheio os trabalhadores, como explica Érica Pereira Santos, presidente da Comissão de Justiça do Trabalho da OAB-RJ. Podemos dizer que o objeto dessa fraude, então, foram os valores que seriam destinados, ao menos majoritariamente, para o pagamento dos credores de processos trabalhistas, ou seja, os trabalhadores. Esta fraude constituiu uma clonagem de certificados digitais de juízes e servidores e, de posse desses certificados clonados, os fraudadores expediram ordens de pagamento, os alvarás, para o banco, que os recebeu como se fossem verdadeiros e efetuou os pagamentos. Em nota, o TRT da Primeira Região assegurou que o sistema não teve sua vulnerabilidade afetada. Foram acionados para a investigação o Tribunal Superior do Trabalho, a Agência Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público Federal, o Tribunal Estadual de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Está aberto o Feirão Limpa Nome, uma parceria dos Correios com o Serasa Experian. Quem está na base de dados de inadimplência pode negociar as dívidas diretamente com os credores em uma das quase 11 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. A ideia, segundo os Correios, é dar mais uma opção aos consumidores para resolverem as pendências em pontos físicos. Uma vez que a dívida é negociada, o cidadão tem os dados retirados do cadastro de restrição do Serasa. Esta edição do Feirão Limpa Nome acontece até 5 de dezembro. Há ainda o serviço de consulta a acordos que foram gerados e reimpressão de segunda via de boletos. Os Correios cobram taxa de serviço de R$ 3,95 por dívida negociada e de R$ 2,85 por consulta a acordos e reimpressão da segunda via de boletos. A emissão da Guia de Livre Trânsito para vinhos e derivados da uva já pode ser feita no portal gov.br. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o uso do sistema será obrigatório a partir de março de 2023. A exceção é para produtos com origem no Rio Grande do Sul. Nesse caso, a guia deve ser emitida somente pelo sistema de declarações vinícolas. A guia é um documento obrigatório para o transporte de vinhos e derivados da uva e do vinho a granel e para o vinagre destinado à certificação do vinho. Entre as novidades está a emissão da guia para a comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho a granel de forma automática, sem a necessidade de análise laboratorial.
Já para o vinagre destinado à aceitificação do vinho, é necessária análise laboratorial e o pedido deve ser feito via portal gov.br. A guia de livre trânsito só poderá ser emitida quando o produto atender aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos nas normas vigentes. De acordo com o Ministério, o novo procedimento em sistema eletrônico irá facilitar a emissão da guia, o que pode beneficiar tanto a fiscalização quanto os estabelecimentos produtores, atacadistas, exportadores ou envasadores de vinhos e derivados da uva e do vinho. Café com Notícia. Café com Notícias encerra a sua edição desta terça-feira, hoje dia 15 de novembro de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos amanhã, quarta-feira. Forte abraço e até lá!